Olá e bem-vindo de volta. Se você acompanha o canal, viu que recentemente eu tinha consertado um osciloscópio da HP, um HP 1740A, que estava com problema no horizontal. Bem, o vídeo pegou mais de 100 views e eu tinha prometido para mim mesmo, se o vídeo pegasse mais de 100 views, eu ia pegar um outro osciloscópio para consertar. E aqui estamos. Esse daqui é um HP 1715A. Ele vai até 200 MHz e o meu outro só ia até 100, além de ter a função XY. Como eu comentei no vídeo passado, aquele meu osciloscópio não tem essa função, caso que ele foi feito para acoplar com um Logic Analyzer. Além disso, ele tem algumas funções a mais aqui na parte do delay, só que eu não uso muito. Eu peguei mais dele por causa do desafio e também por causa do modo XY. Bem, não é nenhuma novidade, eu comprei logicamente ele com defeito, que, bem, é o que a gente ama. Então, o defeito dele foi que o vertical não está funcionando. No outro, era o horizontal que tinha parado de funcionar, e nesse daqui é o vertical. Bem, fazendo algumas pesquisas antes sobre esse modelo de osciloscópio aqui em específico, eu vi que é comum o vertical dele dar problema. O vertical dele pode dar problema por dois motivos. Ou alguma coisa no circuito geral, pode ser um CI que fica aqui embaixo para o controle do vertical. Ele controla toda essa parte aqui de posição, da escala aqui e tudo mais, além de também trabalhar com essa parte aqui do canal A, B, Alt, Chopp. E também pode queimar um CI que fica lá atrás dele, que é justamente o drive vertical. Esses são os principais problemas de vertical relacionados a isso aqui. Tudo sinuca de bico, porque nenhum desses circuitos integrados existe para comprar. Nem no Brasil, muito menos lá fora, muito menos em qualquer lugar do mundo. O pessoal fala, acha uma sucata e tira dele. Ou seja, isso aqui pode virar um enorme peso de porta. Mas vamos lá, a gente gosta de desafio. Começou a aparecer ali a linhazinha na tela. Ele só aparece isso. A posição do vertical não atua. Nesses botões aqui atua minimamente. Deixa eu botar aqui minha ponta de prova para mostrar como é que ele tá. Nothing. Mas não nothing. Temos um pouquinho de vida nele, que é essa pequeníssima deflexão vertical nele. Olhando no manual de serviço sobre o que pode ser esse problema no vertical, ele fala uma coisa muito interessante, que quando isso acontece, não necessariamente o defeito pode haver com o vertical, e sim com o trigger. Não é algo nada intuitivo o porquê eles falam isso, mas está escrito. Então eu resolvi testar. Eles falam que para verificar se o problema está no trigger ou no vertical, você inserir uma entrada aqui no trigger externo dele, do sinal, e ver se vai aparecer alguma coisa na tela. Então, eu fiz isso. Nós temos uma doideira muito doida. Seja, parece que o vertical ele começa a atuar. Ele tem vários problemas, pelo que dá para identificar. Essa parte aqui que alterna entre a linha A e B, ela não tá muito boa. Ela meio que tá misturando os dois canais. Temos alguma coisa no trigger que tá fazendo ele ficar extremamente sensível, a ponto de colocar alguma coisa aqui e ele já trigar mesmo em trigger interno. Também acontece a trigger daqui de cima, e não precisa ser o cabo conectado, apenas o cabo solto. Se eu só colocar aqui, o efeito do 60 Hz que normalmente tem já é suficiente para fazer ele dar algum sinal de vida, mesmo no trigger interno. Temos vários problemas e eu tenho certeza que isso daqui vai dar uma série de vídeos. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora nele por dentro. Coloquei ele em pé pra gente dar aquela olhada juntos. Já andaram passeando por ele? Aqui nós podemos observar que
que tem vários potenciômetros com marcas que foram mexidos, ou pelo menos marcados onde estava. A solda que está aqui não é original, já andaram soltando essa placa. Tanto esse bichinho aqui. Ele tem essa pequena gambiarra aqui, mas é uma gambiarra de fábrica, pelo que eu percebi. Já tiraram esse CI, e esse CI aqui, ele aquece bastante. Aqui tem um ponto que eu acho que porque isso daqui dá tanto problema. No meu outro HP, aqui tem um enorme dissipador. Esse modelo aqui não tem nenhum dissipador. Se ele ainda estiver funcionando, eu acredito que sim, por causa daqueles pequenos detalhes ali que a gente viu de mexer na posição, ele mexe um pouco no traço, mexer na escala, ele diminui um pouco. Eu acredito que ele ainda está vivo, ou pelo menos meio vivo, alguma parte dentro dele está viva. Vamos descobrir aos poucos se mais coisa aqui dentro está viva ou tudo mais. O canal B, eu acho que tem algum problema nesses transistores aqui de amplificação. Tem alguma coisa aqui que está fazendo o sinal ficar mais fraco, mas eu acho que isso daqui vai ser uma das últimas coisas que a gente vai ver. Além disso, a fonte parece que não mexeram em nada, são todos os capacitores originais. Olhando aqui para o lado, podemos ver que tem um transistor gambiarrado aqui. Provavelmente quebraram a perninha dele e tiveram que colocar isso. Temos aqui um capacitor da Siemens, nosso clássico laranjinha, por cima da placa, aqui trepado. Essa daqui parece que não mexeram em nada, só mexeram nessa daqui mesmo, foi vítima de algum futucador, igual eu. Do lado de cá, aquele CI, que é o do vertical, também já foi mexido. Dá pra ver que tentaram tirar ele em algum momento. Aqui também tem um outro CI embaixo dele, também já foi mexido. E o fiozinho aqui também já foi mexido. Esse CI aqui, olhando em alguns fóruns gringos, ele tem como substituir. Não substituir por um outro igual, mas com equivalente. Aqui dentro tem um par de MOSFETs. E você pode botar MOSFETs externos para fazer o trabalho dele. O problema é que o osciloscópio perde um pouco da linearidade em frequências altas. Então tem que tomar muito cuidado quando for substituir. Mas é melhor ele perder um pouco da linearidade em frequências altas do que ir pro lixo ou virar peso de porta. Então, em últimos casos, se esse daqui realmente estiver com problema, a gente vai partir para fazer uma substituição dele por componentes discretos. Parece que mais nada foi mexido. Quer dizer, aqui também tem mais uma, agora que eu vi. Tem dois resistores trepados aqui, um por cima do outro. Não parece ser coisa de fábrica. Aqui, ó, também foi mexido. Esse daqui eu nem tinha visto. Não mexido, mas foi marcado aqui. Aqui as placas eu já mostrei pra vocês. E deixa eu girar ele mais um pouco. Essa daqui é a placa que fica embaixo da placa do vertical. Que tem 4 ICIs ali. Essa placa aqui também já foi mexida. E essa daqui, inclusive quando chegou, eu já fiz um pequeno reparo nela, que fez ele mudar um pouco. Quando ele chegou, eu percebi que a intensidade dele estava muito fraca da tela. Eu tinha que girar muito o potenciômetro de intensidade para ele mostrar algum traço. Tinha que quase botar no máximo, o que não é no normal. O normal é mais ou menos ele aparecer no meio. Eu achei que, né, a respeito era alguma coisa da alta tensão, da fonte de alta tensão que não estava fornecendo toda a tensão. Mas depois de olhar com calma toda essa fiação aqui, eu percebi que um desses dois fios aqui, esses que tá blindado, tava solto. Tava solto do conector. Tipo, ele tava preso assim, mas por nada. Qualquer toquezinho fazia justamente essa intensidade mudar. Então acho que provavelmente a pessoa que eu tava mexendo aqui não se atentou a isso. Depois de uma boa ressolda ali nos conectores, botei espaguete termorretrátil. Acho que não dá pra ver que tá meio escuro, mas ele tem um espaguete termorretrátil no plug e tudo mais. Ele voltou a dar sinal de vida. Aí, a partir disso,
eu comecei a analisar o circuito por cima. Dando um overview geral sobre essa placa, aqui nós temos os pré-amplificadores, que fica na entrada de alimentação. Ele tem alguns FETs no início, que é justamente que dá essa especificação dele de 1 mega aqui. Também tem alguns desacopladores para AC e DC, tem a parte ali que ele aguenta 50 ohms para tu fazer testes de sinal e tudo mais. Passando disso daqui, uma parte do sinal vem para esse CI e outra parte vem para esse CIzinho aqui, que é um 741, um operacional. Esse operacional também amplifica um pouco o sinal e faz algumas pequenas correções em relação principalmente à alta frequência, para ele manter a linearidade, e trabalha junto com esse daqui. Esse daqui para outro canal faz a mesma coisa. Depois disso, o sinal sai aqui e divide para 2 lugares. Um é esse par de transistores aqui, que vai para o trigger, que é esses 2 fiozinhos aqui que está aqui. É um branco e um outro verde. E o outro par vai justamente para o vertical, que é através desse daqui, esse plug. Ele sai daqui, vai para essa bobina de delay, que tem todo o osciloscópio HP, e dessa bobina de delay vai para o vertical, que fica aqui. E também, esse daqui, ele recebe mais uma coisa, que é uma entrada, que é a alternância entre o canal A e B, e quando você faz AB, tanto para o out e para o chope, e além de fazer a parte aqui do posicionamento. Veja, essa é uma das partes que não está atuando, e ele é o início da lógica digital para fazer isso. Para ele fazer isso, ele utiliza justamente essa plaquinha que está ali, esses circuitos integrados que estão ali atrás. Ali nós temos 3 circuitos integrados, um aqui, um é esse aqui, um outro é esse aqui e o outro é esse aqui. São 3 circuitos. São portas digitais, agora eu não sei qual é qual, mas são 3. Um é portas digitais, o outro são 2 flip-flops e um terceiro é apenas transistores encapsulados num encapsulamento de CI. Esse tipo de defeito eu já peguei na primeira vez nesse outro osciloscópio aqui, que foi o que vocês viram na semana passada. Só que era um defeito ligeiramente diferente. Ele estava misturando o canal A com o canal B. E o canal 3 dele também, que ele tem um canal aqui específico para o trigger. Ele pode exibir até 3 traços na tela. Ele estava misturando todos eles. Não importa se estava out, A, B, o chope ou A mais B. Estava sempre misturando. E eu descobri que era justamente um flip-flop que estava aqui dentro com defeito. Observando no circuito a forma de onda que sai desse flip-flop, eu vi que ela não está alterando. O flip-flop não está flip-flopando. Ele está parado em uma posição estática. Analisando todo o circuito aqui com calma, eu não percebi nada de normal. Eu poderia condenar o CI, mas eu quero testar ele com calma. Opa, Lucas. Como assim testar um CI? Tem como isso? Vem cá que eu vou te explicar com calma. Os CIs que a gente está falando são esse e esse. Na verdade, esse. São 2 portas lógicas dentro do mesmo CI. Isso daqui tudo é baseado em portas lógicas. Isso daqui é uma porta OR e isso daqui é um flip-flop. As portas OR são extremamente simples. Se tiver qualquer entrada aqui verdadeira, ela vai sair com um sinal verdadeiro. Se aqui não tiver nada, ela não vai sair nada. Essa porta aqui em específica tem uma ligeira diferença, que ela sai um verdadeiro e um outro invertido, que é essa bolinha aqui. Significa então que ora quando tiver um lado, não vai ter no outro. Quando tiver no outro, não vai ter um lado. Ela vai meio que ficar oscilando conforme chega um sinal aqui. Para a gente testar
a gente precisa colocar um verdadeiro aqui e ver se vai mudar. Ela tem que estar com 5 volts em um e 0 volts no outro. 0 volts em um e 5 volts no outro. Conforme eu boto 5 volts aqui, ela vai se alternando. Mesma coisa para a porta de baixo. Então isso daqui é extremamente simples de se testar. Aqui a gente tem um flip-flop. Vocês provavelmente devem conhecer, por exemplo, o clássico 555, extremamente versátil em muitas montagens. Na eletrônica analógica, vocês provavelmente já devem ter visto muitos circuitos de flip-flop. São circuitos extremamente simples. Se você está acostumado com as revistas, sabe, eletrônica total, provavelmente já deve ter visto esses osciladores para ficar alternando LEDs ou fazendo sequências ou qualquer coisa assim. E eles são bem simples de funcionamento. Aqui ele tem a mesma coisa, ele tem uma saída e outra saída aqui. Simplesmente uma saída invertida da outra por causa desse tracinho. Então, hora vai estar no de cima, hora vai estar no de baixo. Ele tem um sinal de reset, que é esse daqui. Significa que quando esse pino é acionado, e não importa qual estado aqui esteja, ele vai cair para o pino de baixo. Ele reseta para a posição inicial, vamos dizer assim. Se estiver no de baixo, ele mantém no de baixo, mas se estiver no de cima, ele vem para baixo. Aqui nós temos a entrada dele, que conforme você vai entrando o sinal nele, ele pode alterar entre em cima e embaixo. Ele meio que vai se tornar um oscilador. Aqui em cima a gente tem uma parte para fazer justamente o oposto do clear, que também é chamado de reset, que é justamente puxar ele para cima, mas se o reset estiver ativado, ele vai puxar para baixo. O reset tem tipo uma maior prioridade em cima desse. Então é mais ou menos isso. A intenção dele é ele ficar alternando entre um e outro. E aqui a gente pode ver que um tá ligado no canal B e o outro tá ligado no canal A. Ou seja, se ele tiver no canal A, eu obrigo ele para cima. Se ele tiver no canal B, eu obrigo ele para ter a saída de baixo. E se eu não tiver com nenhum desapertado, for o Alt ou for o Chope, eu simplesmente fico invertendo loucamente aqui. E ele fica hora A, hora B, hora A, hora B, hora A, hora B, hora A, hora B. Fica mudando aqui o tempo todo. Então dá a impressão que tem dois traços na tela, mas na verdade é um traço só alterando muito rápido. Aqui tem toda uma lógica que ele usa. Aqui, por exemplo, é um Alt. Ele meio que usa isso aqui como uma porta inversora. Então, como o horizontal que vai dizer a hora de alternar entre um traço um traço outro, um traço um traço outro. E o chope que está aqui embaixo, que ele é mais forte que o Alt. Ele dá para ver que ele trabalha numa frequência fixa de 1 MHz aqui. E ele, independente do momento que esteja, se está no início, no meio ou no final, ele fica alterando entre o sinal A e B numa constante fixa, 1 MHz. O Alt é bom para frequências altas e o chope é bom para quando você está mexendo com baixas frequências. Porque imagina se você está medindo algo que, por exemplo, demora 1 segundo do vertical ir para uma ponta a outra. Pô, se você quisesse medir duas coisas, você ia demorar 1 segundo para ver uma, 1 segundo para ver a outra, 1 segundo para ver uma, 1 segundo para ver a outra, então ia ser muito lento. Então o chope meio que a 1 MHz consegue fazer essa mudança ali. Dá alguns artefatos na tela, mas é melhor do que demorar tanto assim. Para a gente testar esses circuitos aqui integrado, a gente pode simplesmente colocar um LED aqui na saída dele e injetar 5 volts aqui na entrada e a gente vê se esses LEDs vão se alternando. E mesma coisa para o flip-flop. A gente coloca um LED aqui em cada um e vê se ele está alternando, vê se os dois estão acendendo, vê se nenhum deles estão acendendo junto ou qualquer coisa do tipo. Então, fazendo isso, a gente consegue testar individualmente cada CI e ver como ele está se comportando. Depois dessa longa tangente, vamos para o vídeo. O primeiro passo vai ser a gente desmontar toda essa placa aqui, para chegar naquela placa ali e poder testar com calma esses CIs. Talvez assim com isso a gente consiga resolver o problema dele estar misturando os dois sinais na tela, e com isso a gente tem um solucionado. A gente pode tirar a verdade para ver se esse CI aqui tá bom
e o outro lá tá bom. Se eles começarem, principalmente a parte da posição estiver funcionando, conseguir subir e descer, isso daí já vai ser um grande avanço. E também a outra pessoa que desmontou ele montou isso aqui tudo errado. Ele tem esse controle aqui e pode ver que ele tem 4 posições: AC, GND, DC e 50 ohms. Só que não tá vindo até aqui embaixo, não tá tendo espaço, porque esse espaço de 50 ohms a pessoa botou pra cima. O normal dele é assim: AC, D, DC e aqui, ó, vai pra linguetinha e entra 50 ohms. Então de qualquer jeito eu vou ter que desmontar isso daqui tudo e vou consertar. Além mais, uma outra coisa que eu identifiquei: esse potenciômetro de foco aqui, ele tá errado, porque se eu olhar as fotos dele na internet, não é esse potenciômetro liso, ele é um potenciômetro assim. E o daqui é o potenciômetro liso. Então a pessoa inverteu esses 2 botões aqui. Mas isso é o de menos, isso daqui no final de tudo eu troco. Mas vamos partir para desmontar isso. E vamos ver que surpresa nos aguarda. Aqui nós temos a placa que eu tinha citado. E absolutamente tudo nessa placa já foi mexido. Eu não sei se foi ressoldado, trocado. Aqui também, ó, um pouco de zoom. Aqui por baixo também já foi tudo mexido. A pessoa que mexeu nele limpou a solda. Nós temos um capacitor já deslumbrecado aqui do lado. Temos ICIs. Esse daqui principalmente todo comido. Esse daqui não dá nem pra ver o valor, só dá pra ver pelo esquemário. E tá complicado isso aqui. Vou acabar de desmontar ela, soltar. Até o parafuso está desbocado. Soltar esses parafusos aqui e dar uma olhada em todos esses CIs aqui e todas as trilhas. Agora eu tirei ambos os CIs, botei eles em soquete. Esse daqui já tá no lugar. Esse daqui eu botei na protoboard porque eu vou testar. Eu vou testar as portas lógicas dele para ver se está tudo ocorrendo certinho como no datasheet. Então vamos lá, vamos montar essa lógica. Bem, eu fiz um simples circuito aqui para testar esse CI aqui. E ele tá com problema. Pode ver, quando eu aperto o botão, um LED aqui acende. Mas pelas portas lógicas dele, eles tinham que se alternar. Quando esse tá aceso, esse apaga, e quando esse apaga, esse outro acende. Só que não está acontecendo isso. Só um que tá ficando aceso. Então, uma das saídas desse CI, ele tá queimada, uma das portas lógicas. Pelo menos a desse lado. A do outro lado tá com exatos mesmos problemas. Acontece a mesma coisa. Só uma saída tá funcionando. E não é o LED, porque se eu tirar esses mesmos aqui e botar aqui na alimentação, um acende e o outro também acende. Então, realmente, uma das portas desse CI está queimada. E esse CI não existe no Brasil. Ele é um circuito simples, é uma porta lógica, mas não tem no Brasil. Eu vou ter que importar ele, vamos ver quanto tempo vai demorar. Mas, antes de fazer o pedido desse, vamos testar o outro, né? Porque senão a gente pede os dois juntos. Liguei os dois LEDs aqui na saída, que é no pino 1 e no pino 13. Primeiro aqui e o depois da alimentação aqui, que a alimentação é no 14, então é no 13. E só de ligar isso, quando eu ligo a fonte,
Já tem os dois acesos. Isso daqui não era pra acontecer de jeito nenhum. Ambos os CIs aqui da plaquinha controladora estão com problema. Eu acho que não vai dar pra ver na câmera, mas quando eu aperto aqui, que no caso é o reset, dá uma pequena mudada entre um e outro. Pequena assim mesmo, uma diminuição mínima entre um LED e outro. E isso daí provavelmente deve ser o pouco que a gente está vendo ali entre a alternância entre um e outro. Mas como dá pra ver, ele nunca limpa a tela direito. Acho que nós temos o problema ali dos traços, tá tudo misturado. Nós temos os dois CI, que são responsáveis pelos traços com defeito. Bem, eu vou importar esses dois CI. Eu vi que tem, não exatamente o mesmo CI, mas o equivalente para importar. E depois que eles chegarem, com certeza vai demorar um pouco, eu vou testar. Vou colocar aqui e vamos ver no que vai dar. Bem, gente, eu acho que por enquanto é isso. Nossa maquinona aqui vai ter que ficar em stand-by até a chegada desses 8 circuitos integrados. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de lógica e que tem como sim testar as nossas centopeias de perninha. E que a eletrônica digital tá em muitos lugares analógicos que a gente nem imagina. É isso, pessoal. Curte, se inscreve para vocês verem as atualizações desse osciloscópio. E nos vemos na próxima.